Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante que acontece em paralelo. A de dois líderes, Davi e Saul, que encaram um fracasso absoluto exatamente na mesma hora. É um estudo de caso fascinante sobre como o caráter de alguém se revela sob pressão máxima. E é daí que parte a nossa grande questão, né? O que, afinal, define um líder quando tudo parece perdido? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Então, vamos lá. Para a gente entender o cenário, a situação é de conflito total. E esses dois homens, em lados opostos da batalha, estão prestes a chegar no fundo do poço, ao mesmo tempo. As histórias deles correm lado a lado, mas o destino de cada um, nossa, vai ser completamente diferente. Vamos desenhar o quadro aqui. De um lado, temos Davi. Ele volta para casa só para encontrar a cidade em cinzas e descobrir que sua família e as famílias de todos os seus homens foram levadas cativas. Do outro lado, literalmente na mesma hora, está o rei Saul no meio de uma batalha, vendo seu exército ser destruído e o reino ruir diante dos seus olhos. Duas crises gigantescas acontecendo simultaneamente. Ok, vamos olhar de perto primeiro o que aconteceu com Davi. Pensa na cena que ele encontra em Ziklag. É a imagem da perda absoluta. A cidade inteira destruída e ninguém. Silêncio. Fumaça. É só isso que resta. E a reação deles, gente, é de cortar o coração. O texto da fonte descreve com uma força tremenda. Imagina só, esses caras são guerreiros, veteranos de guerra, acostumados com o exílio, e eles simplesmente desabam. Eles choram, 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 até não terem mais forças. Pensa no que é isso. O desespero era total. E olha só, aqui está o registro, a fonte original que descreve esse momento. É muito importante a gente entender que isso não é só uma historinha, é um relato, sabe? Um relato detalhado e cru da devastação e da reação humana a tudo isso. E quando a gente pensa que não dá pra piorar, piora. Porque não bastava Davi ter perdido tudo. Agora, a liderança dele simplesmente evapora. Os seus homens mais leais, os companheiros de batalha na dor e na amargura, se viram contra ele. Eles começam a falar em apedrejar Davi. Agora sim, esse é o verdadeiro fundo do poço. Certo. Agora vamos pular para o outro lado dessa história. Enquanto Davi está lá lidando com essa perda e traição, a crise de Saul está acontecendo no campo de batalha. E para ele, não se trata de perda, se trata de aniquilação. A batalha é um desastre completo. O exército de Israel está fugindo e a luta toda se concentra ao redor do rei. A fonte nos diz que os arqueiros inimigos o cercaram e o feriram gravemente. Ele está encurralado, ferido e completamente derrotado. E de novo, a gente volta para a fonte, para o documento que narra os momentos finais de Saul. Dá para sentir o desespero do rei só de ler, né? A intensidade, a falta de esperança, está tudo ali nessas palavras. E aí a tragédia de Saul se torna profundamente pessoal. Ele não está só perdendo um reino. Ele está vendo com os próprios olhos os filhos dele, os herdeiros, morrendo ali na frente dele. Acabou. O futuro, a linhagem, tudo se foi naquele momento. Então aqui chegamos no ponto crucial. Dois líderes, os dois no pior momento de suas vidas. E o que acontece a partir daqui é o que define tudo. Vamos ver como cada um deles escolheu reagir a essa situação que parecia não ter saída nenhuma. E aqui a diferença é da água para o vinho. No meio do caos total, Davi busca uma força que vem de fora, ele se reconecta com a fé, ele se fortalece. Já o Saul, ele olha para dentro de si e só encontra vazio, desespero puro. A única coisa que ele consegue pensar é: acabou, me matem, por favor. E essa força que o Davi encontra não fica só no pensamento, sabe? Vira ação. Ele não fica paralisado pelo medo ou pela dor. Pelo contrário, ele busca orientação. Ele começa a traçar um plano. Ele pergunta: e agora? O que eu faço? Devo ir atrás deles? Vou conseguir alcançá-los? É um passo ativo, um movimento para frente. Enquanto Davi está lá buscando uma saída, buscando um caminho para seguir, Saul está fazendo exatamente o caminho inverso. Ele está indo direto para o abismo. O escudeiro dele se recusa a matá-lo. Então Saul, ele mesmo faz o serviço. Pega a própria espada e se joga sobre ela. Fim da linha. Um reinado que começou com tanta promessa, acaba assim, uma escolha de puro e absoluto desespero. E as análises sobre a história dele deixam bem claro: esse final trágico não aconteceu do nada. Foi o resultado de uma série de escolhas. Orgulho, inveja, aquela coisa de confiar só na própria força, e isso foi afastando ele de qualquer ajuda externa. No fim das contas, foram as atitudes dele que determinaram seu destino. Certo. Então, o que a gente tira disso tudo? As consequências diretas desses dois caminhos tão diferentes são a principal lição aqui. E é uma lição bem clara, bem preto no branco.
Olha só como fica claro quando a gente coloca lado a lado. O caminho de Davi é um passo a passo para a restauração. Ele busca ajuda, ele age, ele recupera tudo e ainda compartilha. Já o de Saul é uma espiral para baixo. Ele cede ao desespero, tira a própria vida e o reinado termina em desgraça. A ligação entre a atitude na crise e o resultado final é direta. E o final da história para cada um sela essa diferença de uma vez por todas. Para Davi, recuperação total. O texto faz questão de dizer, Davi recuperou tudo. É um recomeço. Para Saul, a humilhação final. O corpo dele vira um troféu de guerra, pendurado no muro da cidade inimiga. Um líder inicia sua restauração, enquanto o legado do outro termina em ruínas. E tem uma citação da comentarista Rosana Barros que resume isso de um jeito, nossa, muito forte. A ideia é que a morte foi como um salário, o pagamento justo pelas escolhas erradas de Saul. E a vida, a chance de recomeçar, era um presente. Ele recusou o presente e acabou recebendo o salário. E no fim, essa análise de uma história tão antiga acaba nos deixando com uma pergunta bem atual, da mesma autora. A história de Saul e Davi vira quase um espelho, sabe? E a questão que fica no ar é, nos nossos próprios pontos de ruptura, diante das nossas crises, qual o caminho é escolhido? O que leva à vida ou o que leva à morte? Fica aí a reflexão.